Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2, comigo, o professor Humberto. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade à resolução da atividade que nós iniciamos na aula anterior, tá? Apostila na mão e vamos iniciar a correção. Na quinta questão, nós temos determine a área de cada um dos losangos. Pessoal, para determinar a área de um losango, basta multiplicar a diagonal maior pela diagonal menor e dividir o resultado por 2, tá? Quem é a diagonal maior desse losango? A diagonal maior vale 10. E a diagonal menor? Observe que esse pedacinho vale 3 e esse outro pedacinho também vale 3. Já que a diagonal se encontra aqui no ponto médio, tá? Por isso, 3 vezes 2. Poderia ter colocado logo 6 aqui, direto na medida, tá? Tudo dividido por 2. 10 vezes 3 dá 30, vezes 2, 60, dividido por 2, 30. Ou então, 3 vezes 2, 6, vezes 10, 60, dividido por 2 também dá 30. A área desse losango, 30 centímetros quadrados. No item B, a diagonal maior, que é essa aqui, vale 5,2 mais 5,2, ou 5,2 vezes 2, vezes a diagonal menor, que vale essa, que é essa aqui, 3 mais 3, que dá 6, ou então 3 vezes 2, dividido por 2, tá? 5,2 vezes 2 dá 10,4. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 10,4 dá 62,4. Dividido por 2, 31,2 centímetros quadrados. Tá? No item C, observem aqui que, nesse caso, as diagonais possuem o mesmo tamanho, tá? A metade da diagonal aqui é 3,4, então a outra metade também vai ser 3,4. Então não tem diagonal maior nem menor, apenas diagonal, não é? Então 3,4 vezes 2 é uma das diagonais e a outra também 3,4 vezes 2. 3,4 é só esse segmentozinho aqui, ó. A diagonal inteira vale 3,4 vezes 2, tá? Então aqui 6,8 vezes 6,8, que dá 46,24, dividido por 2, 23,12 centímetros quadrados. É assim que a gente determina a área dos losangos. Tá bom, turma? Sexta questão. Por coincidência, né? Uma grande coincidência, nós temos aí o seguinte: Humberto dividiu uma horta de formato retangular em 5 canteiros, sendo um deles em formato quadrado e os demais retangulares. De acordo com as informações ao lado, calcule a área total da horta e a área de cada um dos canteiros. Primeiro, vamos calcular a área total. Dá para calcular a área total, professor? Dá. Porque observe que o formato total é um retângulo. Como é que a gente calcula a área de um retângulo? É só multiplicar o comprimento pela largura. O comprimento é 5 e a largura é a soma desses três segmentos aqui, ó. 1,3 mais 0,7 dá 2. 2 mais 1, 3. Então, 3 vezes 5 dá 15 metros quadrados. A área 1 também é o produto do comprimento pela largura. Nesse caso, a área 1 é um quadrado. Então, 2 vezes 2, que é essa mesma medida aqui, 4 metros quadrados. A área 2 é um retângulo. Quanto é que vale o comprimento desse retângulo? Vale 2. Tá? E quanto é que vale a largura? Esse segmento aqui todinho vale 3.
esse pedaço vale 2. Então, esse pedacinho aqui é 1, exatamente para poder fechar os 3 aqui. Então, 2 vezes 1, 2 metros quadrados. Área 3, essa figura. O comprimento dá quanto, professor? Isso aqui todinho vale 5 e esse pedaço vale 2. Então, quer dizer que o comprimento vale 3. A largura 0,7, 3 vezes 0,7, 2,1 metros quadrados. Tá? Observe que todos os comprimentos aqui dessas 3 são iguais. Tá bom? Então, aqui, comprimento 3, largura 1, 3 vezes 1, 3. E comprimento 3, largura 1,3, 3 vezes 1,3, 3,9 metros quadrados. Tá ok? Sétima questão. Nos paralelogramos ao lado, as medidas das bases e das alturas são iguais, e a medida da diagonal de um deles é o dobro da medida da diagonal do outro. O que podemos afirmar a respeito da área desses paralelogramos? Turma, para calcular a área de um paralelogramo, nós multiplicamos a base pela altura. Não importa o formato do paralelogramo. Para determinar sua área, é base vezes altura, tá certo? Que nesse caso é a menor distância entre as bases. Como ele diz que a medida das bases e das alturas são iguais, então mesmo em perspectiva diferente, mas a área dos dois paralelogramos são iguais. O espaço ocupado pelos dois é o mesmo, tá certo? Na oitava questão, calcule a área de um paralelogramo cuja medida da altura é 20% menor do que a medida da base, que vale 15. Então, como eu falei anteriormente, a área do paralelogramo é a multiplicação da base pela altura. A base vale 15 e a altura é 20% menor. A altura completa é 100%, mas como ela é 20% menor, então menos 20% da base que vale 15. Então 100% menos 20% vezes 15. Ou seja, 80% de 15. A gente já podia ter deduzido isso direto, né? Se é 20% menor, significa dizer que era 80% de 15. E 80% de 15, você multiplica 80 vezes 15, que dá 1.200, e divide o resultado por 100, 12. Então, a altura vale 12. Para calcular a área desse paralelogramo, é só multiplicar a base pela altura. 15 vezes 12, que dá 180 centímetros quadrados. Tá? Nona questão, calcule o volume dos paralelepípedos. Já aprendemos que para calcular o volume de um paralelepípedo, basta multiplicar suas 3 dimensões principais. Então, aí é muito fácil, né? 4 vezes 10, 40, vezes 6, 240 centímetros quadrados. 5 vezes 7 dá 35, vezes 5, 175 centímetros quadrados. No item C, 2 vezes 9, 18, 18 vezes 8, 144 centímetros quadrados, centímetros cúbicos. É volume, tá, pessoal? E no item D, 5 vezes 6, 30, 30 vezes 6, 180 centímetros cúbicos. Não esqueça que centímetro cúbico equivale a mililitro. São as mesmas unidades, tá bom? 10ª questão. A peça metálica maciça, representada ao lado, tem formato de paralelepípedo. Determine em centímetros cúbicos o volume mínimo de metal necessário para produzir uma peça como essa. Ele pede o volume em centímetros cúbicos. Se nós observarmos as dimensões, já estão em centímetros. Então, tudo que nós temos que fazer é multiplicar as 3 dimensões principais. Tá? 7 vezes 14 dá 98.
98 vezes 25, 2.450 centímetros cúbicos. Já que a peça é maciça, então toda ela tem que ser preenchida com metal, tá bom? O volume de um paralelepípedo é 150 centímetros cúbicos. Calcule a área da base desse paralelepípedo, sabendo que a sua altura é 5 centímetros. Pessoal, para a gente determinar a área da base, lembra que o volume de um paralelepípedo é dado pelo produto da área da base vezes a altura. Nós já temos a área, que é 150, e já temos a altura, que vale 5. Então, a grosso modo, para determinar a área da base, é só dividir o volume pela altura, tá certo? Então, 150 dividido por 5 dá 30 centímetros quadrados. Essa é a área da base desse paralelepípedo, tá certo? E aqui termina a nossa correção, turma. Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.